Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de VGHF11, vamos dar uma olhada no fundo. O fundo tem mudado um pouco ali da estratégia, inclusive questão de indexadores. A gente vai ver que ele está fazendo um maior posicionamento no CDI, já para dar uma surfada com essa Selic alta, nessa previsão ainda dessa Selic continuar subindo. A gente vai dar uma olhada nisso. Ele comprou fundos imobiliários, inclusive atualmente ele está com a maior posição histórica da carteira dele em fundos imobiliários. A gente vai dar uma olhada nisso, ver o que foi que ele comprou, ver como é que está o fundo. 147 ativos em portfólio ele tem atualmente, um patrimônio de 1,3 bilhões de reais. A última distribuição dele foi dos 9 centavos, isso vai dar um yield de quase 1,2, né? Sendo que o valor que ele está sendo negociado hoje está abaixo desse valor de cotação base. A gente tem um P sobre VP de 0,86, né? Já dando um desconto bem considerável no valor de mercado em relação ao patrimonial. Ok? Patrimonial de 8,50, cotistas acima de 400 mil cotistas. Vai falar sobre a variação negativa de patrimônio, né, que isso sempre vai acontecendo. Tem a questão da NTNB, né, aumenta a questão dos juros futuros, automaticamente as operações de crise, operações de renda variável têm seus valores ali oscilando, né, e aí essas variações de patrimônio vão acontecendo normalmente como nos outros fundos. Aqui a gente tem a carteira de FIIs dele, ok? Ele vai falar que representa a carteira de FIIs líquidos, tá? Representa 36%, ou seja, não é a carteira toda de FIIs dele ainda. A gente vai ver a carteira toda de FIIs dele tá bem maior que isso. FIIs líquidos são fundos que ele consegue comprar, vender ali de forma rápida, fundos que têm uma liquidez boa, tá? Fundos ilíquidos já seriam fundos com liquidez bem baixa, que não consegue recuperar, não consegue negociar rapidamente. Inclusive, ele até cita que essa carteira de FIIs dele é a mais alta, pegando o histórico do fundo. Também vai falar que tem aproveitado a queda de mercado, né? A gente vem acompanhando, principalmente ali no final do ano para cá, a queda bem expressiva dos fundos imobiliários, né? Ele tem aproveitado esse cenário, né? Inclusive, no último pregão teve uma queda bem considerável, né? Teve a questão sobre a tributação dos fundos imobiliários. A gente vai ter que esperar um pouco para ver como é que isso o que é que tem para acontecer sobre isso, né? Se realmente vai vir a acontecer, se não vai, tem a questão do veto aí, mas enfim, isso aí fica para outro vídeo. Aqui ele vai falar sobre o foco da gestão, né? Que foi de principalmente rebalancear a carteira de crise, né? Voltando principalmente na questão do CDI, tentando aumentar um pouco o peso do CDI em relação ao IPCA. Inclusive, a gente vai ver mais à frente que está praticamente meio a meio, está tentando surfar um pouco nessa Selic alta e essa previsão dela continuar subindo. Na carteira de renda, né? Lembrando, ele divide a carteira dele entre renda e valor, né? A renda é voltada para o ganho mensal e a carteira valor é voltada para ganhos de capitais, fazer ali ganhos pontuais. Na carteira de renda, houve compras predominantemente atreladas ao CDI, né? Como eu falei, para tentar dar uma surfada nesse CDI. E a carteira passou a quase metade do fundo, né? Quase 49% da carteira está atrelada ao CDI. O restante a gente vai ver mais à frente no detalhe, né? Mas no geral ali é CDI e IPCA, ok? Quanto à questão de inadimplência, vai falar sobre os cristalinos que estão inadimplentes desde junho, né? Teve remarcação de devedores duvidosos, né? No caso, ele está com 1% do PL do fundo alocado nessa operação e segue inadimplente. Teve a outra, o Guaiacurus, né? No caso, isso aqui já foi resolvido, a gente já tem visto em relatórios anteriores. Ele recebeu, inclusive, 2 terrenos em São Paulo para questão da garantia da operação, ok? Inclusive, esses terrenos ele vai citar que assinou o compromisso de venda desses 2 terrenos, né? Inclusive com o valor de venda 44% maior do que o saldo devedor do CRI, ok? E quanto a essa questão dessa venda, uma parte ele vai receber em dinheiro e outra parte em permuta, né? Conforme o que for sendo desenvolvido naquele terreno, né? Foi vendido inclusive a uma incorporadora, então ele vai recebendo imóveis ali de volta, como no caso a permuta, ok? Questão de venda final está condicionada à diligência ambiental, né? Referente aí aos terrenos, tem a questão ambiental, finalizando a documentação e aí então a venda é finalizada. Vai falar sobre a liquidez, né? Quase 5 milhões de reais negociados por dia, 404 mil cotistas, a liquidez ainda continua muito alta, até porque não tem um número altíssimo de cotistas, é esperado já essa liquidez. Na listagem das operações, a gente vê surgir uma operação que supera a Vegri, né? Anteriormente, nos relatórios, a Vegri era a operação que tinha o maior peso no portfólio, agora passou a ser a segunda, no caso a Hell, mas no caso a Vegri, lembrando, né? Além desse CRI Vegri, ele também tem um fundo imobiliário Vegri, então no caso a gente juntaria os dois, né? Ficaria aqui 3,31 com mais 3 e pouco que tem no Vegri. No caso ainda ficaria aí com o maior devedor. Claro, a Helbor também, ela tem operações que vão se repetir, né? A gente tem 465 aqui, tem outra Helbor aqui com quase 1%, se você olhar aqui vai achar outra Helbor aqui com 0,3, mas somando aqui no geral, pelo jeito, a Vegri continua ainda sendo como o maior, considerando o CRI e considerando a outra Helbor aqui, considerando o fundo imobiliário que ele tem, ok?
Mas no caso ainda fica aquela carteira ainda bem pulverizada, como a gente vê a quantidade muito alta de operações. Tem FDICs também, os fundos imobiliários aqui a gente vê, né? O VEGRI agora como fundo imobiliário. Muita gente não gostou dessas aquisições, né, do referente ao VEGRI, até porque é da própria Valora, então tem toda a questão aí do conflito de interesses em cima, enfim, muita gente fica nessa dúvida aí, como vai ficar. Aqui é a carteira de FIIs dele, né, a carteira bem grande, ok? Ele comprou cotas esse mês do Core, como a gente vai ver mais à frente, comprou também de outros fundos. Aqui as ações, aqui as sociedades que ele tem, ok? Taxas médias, a gente tem aqui quanto indexador, tá meio a meio praticamente entre PCA e CDI, como a gente vê, né? 51, 48, 49. Taxas médias aqui já considerando a marcação a mercado de IPCA mais 10,71 e CDI mais 3,51. A taxa até na marcação a mercado a gente já fica aqui até a taxa high yield, né? Devido ao valor tão alto que ficou, né? De IPCA mais 10,71. Aqui a gente tem a questão de cota, o fundo está sendo negociado por volta dos 7,40. Seria ali um retorno esperado bruto de IPCA mais 12,3 ou CDI mais 4,3, né? Isso, claro, devido ao deságio, né? Deu uma levada forte nessa questão do yield do VGHF. Aqui a gente tem a questão da DRE. Em dezembro, ele teve de resultado um valor até acima do que ele distribuiu, né? Fez uma leve reserva, distribuiu os 9 centavos, pelo que a gente vem acompanhando de Selic, tem a tendência dela continuar subindo, né? Ele tá com um posicionamento bem grande em CDI, praticamente um meio a meio. Ele pode dar uma incrementada nos juros aí devido a isso, né? Também tem a questão de quantidade de dias úteis, a inflação continua alta. Então, até diante disso, né, eu vou palpitar que para os próximos meses ele continua entregando esse patamar dos 9 centavos. Inclusive, ele tem 2 centavos de reserva, beleza? Lembrando, é só um palpite, só um chute, não é nada certo. Aqui a gente tem questão por estratégia, né? Ele vai mostrar aqui os FIIs líquidos, FIIs ilíquidos, né? Como eu expliquei. No caso aqui, não somente FIIs, como também sociedades, né? Que não conseguem vender rapidamente, né? FDICs, séries subordinadas, no caso também ilíquidas, né? E aqui a gente tem uma distribuição. Aqui a gente vê por ativo, né? Então a gente vê que os CRIs são 49, né? 50% do portfólio do fundo, né? E os FIIs está 43%. A fundo imobiliário, a posição em fundo imobiliário cresceu muito, né? O fundo está praticamente um FOF, aí quase que um meio a meio, né? Claro, aqui tem sociedades, né? E ações também. Mas o fundo está com uma posição muito alta em fundos imobiliários, como a gente vê. Claro, aí vai depender da estratégia, né? Como cada um enxerga. Alguns não gostam de posições altas demais em fundos imobiliários, outros já veem como uma oportunidade, né? Outros veem, claro, como uma questão do posicionamento, né? A qual preço foi adquirido essas cotas, né? Se bem que ele tem grande parte das cotas dele já faz muito tempo, né? Então provavelmente essas cotas estão no negativo. Aqui a grande parte, né? Aqui a gente tem, por indexador, a gente já viu, aqui a gente consegue ver o detalhamento do IPCA. A gente vê que tem alguns critérios, né? Algumas posições em IPCA puro, o IPCA considerando o valor somente positivo. Caso viesse a ter uma deflação, não seria considerado esse valor, tá? No caso aqui a gente tem com compensação, o IPCA, como eu falei, o puro. Aqui a gente tem o segmento dos CRIs, a maior parte são CRIs voltados para o setor residencial, também tem CRIs pulverizados, voltado para a hotelaria também, tem bastante coisa aí. Aqui na carteira dele de fundos imobiliários voltado para ganho de capital, as maiores posições são escritórios de desenvolvimento, ou seja, ele está apostando nesses fundos aqui para fazer ganho de capital. Na carteira voltada para renda, a maior parte são fundos de papéis, ou seja, ele está apostando nos fundos de papéis para manter a renda das distribuições. Né? Também tem fundos voltado para renda urbana, escritórios. E aqui a gente consegue ver o posicionamento de cada um. Né? A maior parte são fundos imobiliários voltados para ganho de capital. Aqui a gente vê no detalhamento geral da carteira, né? Carteira valor com 41% voltado para ganho de capital, 59%, né, voltado para renda mensal. Ou seja, o fundo está apostando muito em ganho de capital. E a gente vê aqui a fatia de fundo imobiliário. Questão de variação de valor patrimonial, né? Vem caindo conforme a NTNB vai se abrindo, vai aumentando a curva futura de juros, né? A gente vê aqui pegando. No geral, aqui todos os meses foi um mês caindo um atrás do outro, né? Mas enfim. Aqui a gente vê questão de histórico, de cota, de valor. Aqui as movimentações que ele fez, né? Comprou cotas de fundos imobiliários, né? Comprou ações também. Aqui os CRIs que ele comprou, a gente vê a Helbo aparecer aqui. Essa operação que agora está lá, peso único, sendo a maior, né? Atrás da CDI, para dar aquela subida no CDI. E aqui a gente vê, né? Ele comprou cotas do Core 11, do BBIG, talvez aproveitando as quedas que esses fundos tiveram. Né? Tem um outro aqui que é o BRC, um fundo de desenvolvimento, né? Aqui o restante só vai estar outros, né? Não tem um detalhamento. Esse outros aqui é voltado para renda, mas aí um peso bem pequeno, né? 13 mil reais comparado com os outros, né? Comprou 1 milhão e 100 do Core, por exemplo, né? O Core que vem fazendo as distribuições bem fortes, né? Tem questão de receita
não recorrente, né, que ele vem recebendo, né, RMG que vem recebendo já de um bom tempo, ele vai mantendo um patamar bem alto, nada é depender do preço, pode estar com um yield lá em cima no VGHF, né, mas também tem a questão de quando esses valores forem finalizando, né, a cota do fundo, como é que vai ficar, como é que vai se comportar. Claro, tem muita coisa para acontecer até isso chegar a vias de fato, né. Aqui o volume total da carteira das negociações voltado para renda, né, o que foi comprado, o que foi vendido, né. E aqui à frente a gente já entra no detalhamento das operações, né? O fundo segue com um desconto bem alto em relação ao valor patrimonial, ok? Aí vai da estratégia de cada um, a gente não faz nenhuma indicação de compra ou venda de ativos aqui, beleza? Mas o pessoal você que se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, participa do grupo Telegram, o link do grupo Telegram vai estar na descrição. Isso foi tudo e a gente se vê no próximo. Valeu!